Jornal da Cidade. Jornalismo dinâmico, comprometido com a verdade. Informação e prestação de serviços na medida certa. Jornal da Cidade. São exatamente 12 horas, horário de Brasília. Muito boa tarde para você que a partir de agora vai ficar conosco aqui pela sua, pela minha, pela nossa Estúdio A FM, operando em 87.5 MHz, Mogi das Cruzes, São Paulo. Uma tarde agradabilíssima, tarde de quinta-feira, hoje dia 27 de fevereiro, o ano 2025, e daqui a pouquinho nós estaremos recebendo aqui em nosso estúdio a presença do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Theo Cussatti. Enquanto ele não chega, a minha amiga Jaqueline já está por aqui, a quem eu cumprimento. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Arlindo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje uma entrevista muito importante para a gente tirar muitas dúvidas sobre como tem sido esse início da gestão municipal. É muito importante a gente acompanhar, até porque a fiscalização, né, Arlindo, se baseia nisso, se baseia em você acompanhar o serviço e ver se efetivamente está sendo cumprido tudo aquilo que nos foi colocado durante a campanha e qual a previsão para as outras medidas importantíssimas aqui para a nossa cidade. Então, um momento muito importante e a gente fica aqui no aguardo do vice-prefeito Theo Cussatti para trazer todo esse balanço para a gente, né, Arlindo? Bom, com certeza é uma entrevista que vai ser muito produtiva, e você que está do outro lado, que acompanha o Jornal da Cidade aqui pela rádio da Estúdio AFM ou pela nossa página oficial em www.studio, aliás, nosso site oficial www.estudioafm.com, ou pelo aplicativo, ou pela retransmissão pelas redes sociais do Fiscaliza Mogi. Pode também participar, pode enviar sua mensagem de voz ou de texto. Nosso WhatsApp é o 11 São Paulo 93329-2112. Repetindo, 11 São Paulo 93329-2112. Jaqueline, me parece que o vice-prefeito já está a caminho. A informação que eu percebi agora, que ele já está no elevador, dentro de alguns segundinhos ele estará por aqui. Mas você esteve essa semana em Jundiapeba acompanhando uma entrega onde o governador esteve presente. Qual a sua avaliação da presença do governador aqui em Mogi das Cruzes? Olha, eu acho que isso é muito importante, né? Conforme até a prefeita Mara Bertaioli mencionou, há mais de 30 anos que nós não recebíamos uma visita tão imponente. Então eu creio que todo bom relacionamento, Arlindo, ele só tem a trazer benefício para Mogi das Cruzes. O grande poder hoje de um político que consiga nos apresentar resultado é o poder de articulação que muitas vezes as pessoas esquecem. Então, assim, um bom político, independente de bandeira ideológica, independente de bandeira partidária, ele tem que ter o condão de se comunicar com as autoridades e levar a eles os nossos pedidos, os nossos projetos aqui de relevância para Mogi das Cruzes. Então, eu creio que a visita do Tarcísio significa, olha, estou de portas abertas para negociar, para conversar com Mogi das Cruzes. Lembrando, obviamente, que a gente sabe que nós pagamos impostos e os benefícios têm que vir para a nossa cidade, né? Porém, na prática, você que nos acompanha tem que entender que lidamos com seres humanos e que existem sim desavenças que podem ser prejudiciais para a nossa cidade, assim como também, né, a questão da harmonia, ela vem de uma forma que nos beneficia e que traz melhorias para a nossa qualidade de vida aqui. São exatamente 12 horas mais 8 minutos, 12 horas mais 3 minutos, enquanto o vice-prefeito ainda não chega. Nós vamos só para a previsão do tempo e a gente já volta já com a Jaqueline em definitivo. Previsão do tempo no Jornal da Cidade. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quinta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 45%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste.
João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. O município de Aroazes, no Piauí, festeja aniversário com tempo encoberto com pancadas e chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Norte. Macapá, no Amapá, tem sol entre muitas nuvens, com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 55%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. A cidade do Rio de Janeiro fica com tempo encoberto. A temperatura mínima de 22 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. Xanxerê, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. 12 horas mais 7 minutos, 12 horas 7 minutos. Você acompanhou a previsão do tempo para todo o território nacional e nós já estamos de volta em definitivo. E agora, para você que está acompanhando a transmissão via Facebook ou pelo nosso aplicativo, você já está percebendo em nosso estúdio, aqui na nossa mesa, o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Theo Cussatti, a quem eu cumprimento. Boa tarde, Theo. Muito boa tarde, muito obrigado aqui pelo convite. Obrigado, Arlindo, Jaqueline, Jonatas. Estou à disposição. Jaqueline? É isso aí, pessoal. Primeiramente, né, deixa eu fazer aqui indicação para vocês que estão buscando uma comidinha gostosa pro almoço, tá? É o Espaço Gastronomia, vocês podem ligar no 11 7331 1212, repetindo 11 9 7331 1212, e já pedi para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, nos seguir nos portais, né? Facebook e Instagram também. Só colocar lá Fiscaliza Auto Tietê que você vai nos localizar, e também nós temos o site www.fiscalizamogi.com. E é um grande prazer receber o Theo, sempre acessível, desde a campanha, sempre tirando dúvidas da gente enquanto a gente cobriu, né, as eleições. Então foi um momento muito bom. A gente já conhece o planejamento de vocês, então isso é muito importante porque a gente consegue trazer informação para todo mundo, e quero parabenizar por esses primeiros dias aí de atuação, porque a gente sabe que não é fácil. E justamente essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Theo. Como que tem sido essa dinâmica desses primeiros meses aí de atuação na Prefeitura de Mogi das Cruzes? Jaqueline, primeiro eu quero dizer que é recíproco, não só de nos comunicarmos, mas para mim também está sendo, para mim, com certeza para a Mara, um aprendizado também com vocês, porque foi uma novidade para nós, que nunca fomos candidatos, né, em uma eleição majoritária. É muito intenso, então nós tivemos aí uma relação de muito respeito, de toda a isonomia possível, mas saiba que também foi um aprendizado da nossa parte também. Está sendo muita coisa dentro do esperado, porque nós já tivemos, né, um tempo na
na prefeitura, eu particularmente como secretário de saúde, mas a gente tinha uma integração muito grande com as outras secretarias. Então, a gente tinha uma boa noção do que é uma administração pública de uma prefeitura. Mas, obviamente, sempre, como nós tínhamos mandatos de sucessão, era tudo mais, não vou dizer harmônico, mas conhecimento. A gente sabia exatamente as dores e as alegrias de cada secretaria. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um sentimento da população muito aflorado para nós, né? Porque a gente acabou de sair de uma campanha, então a gente andamos como se praticamente a cidade inteira por 2 vezes. Então a gente está com a sensação da população, que é para quem a gente trabalha, muito, muito claro do que a cidade precisa. E aí nós precisamos agora fazer esse trabalho do nosso modelo de colocar a prefeitura azeitada, alinhada, com bons processos, para entregar para a população aquilo que a gente entrega, que a gente entende que é o que a população está pedindo e para aquilo que nós somos eleitos. Então, devolver aquilo que a população nos mostrou que ela deseja de bons serviços no retorno. Obviamente, cada um na sua secretaria, né? E uma coisa que eu acho muito legal é essa interação entre você e a Mara, tanto que na inauguração da Praça da Cidadania, ela reforçou, vem aqui do meu lado, fica aqui. E a gente não vê tanto em outros municípios essa harmonia entre o vice e o prefeito. Geralmente é só um que cuida mais da parte institucional, mas vocês conseguiram criar uma dinâmica muito interessante. Eu queria saber como que foi essa organização. Você cuida de uma parte, a Mara está cuidando de outra, porque é interessante. Eu acho que a gente, quando vota, a gente não está votando só no prefeito, a gente vota no vice também, e muitas pessoas às vezes nem sabem quem que é, mas em Mogi das Cruzes a gente tem visto uma aceitação muito grande do seu nome também, esse trabalho em conjunto, ter a Mara como a primeira mulher eleita aqui na nossa cidade como prefeita, gera uma boa transição e um bom diálogo e também uma visão positiva diante dos outros municípios. Conta pra gente como que é essa organização entre vocês. Olha, a gente aprende todos os dias a nos organizarmos na prática, né? Mas acho que o principal é uma essência que a gente tem com a Mara desde a pré-campanha, quando nós decidimos sermos candidatos, né? Então a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, a gente acredita muito no que cada um tem de melhor. Eu acredito que ela, sobre mim também seja assim. Então a Mara tem muito carinho, ela é muito coração e ela é muito cuidado, né? E eu talvez tenha um perfil um pouco mais administrativo, então talvez essa soma, a gente gostaria que essa soma de qualidade, também temos defeitos obviamente, mas que essa soma de perfis seja bom para a cidade. Então, e eu tô para ajudá-la. A prefeita é a Mara, né? Obviamente, ela que se superou numa campanha muito difícil, uma campanha bem intensa. Mas assim, nós temos um plano de governo bastante claro do que a gente vem buscar, e a gente não tem essa divisão. A gente tem atividades todos os dias. Algumas a gente vai conduzindo e bate martelo do fim com a Mara, porque todo assunto você tem que escutar 2, 3, 4, 5 pessoas, a população, para você ter um diagnóstico um pouco mais acertado, e aí a gente bate martelo finalmente em qualquer assunto que seja com a Mara. Nós temos diversos exemplos que isso acontece, para que a gente tenha uma sintonia, como disse, fino, e tem aí os agentes políticos também, tem a Câmara Municipal, então a gente vem conversando tudo, né, cada um trabalhando, e ela me deu essa designação como vice de estar ajudando na área administrativa também da prefeitura. E passando para o Arlindo fazer uma pergunta, mas já quero mencionar que é interessante também, né, Arlindo, o quanto até a oposição na Câmara Municipal tem mencionado que tem buscado diálogo com vocês e tem alcançado êxito, tem conseguido levar as suas ideias. Então eu acho isso muito importante. O que você acha, Arlindo? Bom, primeiramente queria cumprimentar o Theo, que é uma pessoa que eu já conheço antes de estar como vice-prefeito, né? Já acompanho bem antes, né? Até tivemos o oportunidade de morar na mesma rua. E, enfim, essa amizade se mantém até hoje. Em várias ocasiões o Theo já esteve aqui com a gente, batendo papo, até mesmo agora no período que ele esteve fora da administração pública. É unânime, Jaqueline, o que você acabou de falar. Eu converso, eu tenho uma boa relação com os 23 vereadores e até mesmo aqueles que não fizeram, que participaram do outro governo e apoiaram o outro governo, já tem me confidenciado que tem tido uma boa relação. Isso é muito importante para uma boa gestão, né? A gestão anterior, ela não teve um bom relacionamento com a Câmara, né? Então quem perdeu foi Mogi das Cruzes, porque tudo tem que passar pela Câmara. Theo, hoje você está como vice-prefeito. Muitas pessoas atribuem você a sua experiência que você tem na área da saúde, mas o Theo não é vice-prefeito da saúde, ele é vice-prefeito de 500 mil de habitantes, ele é vice-prefeito de uma cidade que tem 721 mil quilômetros quadrados. Eu estive, Theo,
eu tive a oportunidade de acompanhar o plano de trabalho de vocês, o PGP que a gente chama, plano de governo, porque eu estive mais que uma ou duas vezes em reuniões que vocês realizaram para apresentar para a comunidade, porque eu participo, eu quero conhecer os planos, porque poucos têm esse, a pessoa vota, mas não procura acompanhar as propostas do governante, daquele que está se pleiteando. E tive também, Kel, na primeira ação que vocês fizeram, que foi de zeladoria em Jundiapeba, e fui lá acompanhar e ver essa energia positiva que vocês passaram para as pessoas da área dos serviços urbanos, né? E acredito eu que essa energia, ela deve se manter durante esses próprios 4 anos. O desafio é muito grande. Eu acompanhei a presença da prefeita eleita na Câmara Municipal, ouvi os discursos, ouvi um discurso incisivo por parte do ex-prefeito Marco Bertardi na área da saúde, né? Ele foi bem incisivo, que não dá para um munícipe esperar mais de 40 dias por uma consulta. Acompanhei aqui também a presença do governador aqui em Mogi das Cruzes, onde eu vi o deputado Marcos Damasio também pedindo auxílio nessa área, porque o que nós identificamos que uma das áreas mais sensíveis hoje em Mogi, o clamor do mogiano, é a área da saúde, Theo. E você, juntamente com a Mara, tem um plano aí para poder amenizar isso, pelo menos a curto prazo, porque as decisões são incisivas e depende do fator tempo também. Mas eu queria saber de você, Theo, como é que você está recebendo? Eu sei que foi uma transição, não foi uma transição que fluiu amigavelmente. Com certeza você, para ter a Mara, ter informações do cenário de Mogi, só tiveram de fato agora, depois que vocês foram empossados. Como é que está essa situação hoje, Cléo? Arlindo, então, a saúde era um dos temas também na campanha mais sensibilizados pela população, realmente. O que nós... Aí falando um pouquinho da experiência que estive lá, e não entendo a minha opinião como uma opinião unânime, né? Mas uma opinião de quem já tem experiência e já esteve por lá. A integração que nós sempre buscamos fazer, que ela nunca vai acabar, da saúde, ela sempre se pode ir melhorando todos os dias, e não falo isso da boca para fora, é verdade. Todo dia quem está na saúde, ela encontra uma oportunidade de facilitar o acesso para a população. Mas não é só facilitar o acesso, é também levar a orientação para a população, que às vezes aonde ela está procurando não é o certo para aquilo. Um exemplo claro disso é pronto-socorro. Os pronto-socorros, o IUPA, são muito procurados para aquilo que não é necessário, 60%, 70%, que foi o que se fala no fechamento do pronto-socorro do Luzia. Mas isso é cultural. Se você pegar um hospital privado como Einstein, tenho certeza que 60%, 70% das pessoas que buscam não precisariam estar lá. Só que aí tem o outro lado que você precisa pensar antes disso. Como é que está o agendamento de consulta? Está fácil nos postos de saúde? Como é que está para agendar um eletrocardiograma? A gente encontrou eletrocardiograma na campanha, pessoas com fila para fazer eletro, que é um exame simples e básico que não pode ter demanda, burocracia para o agendamento desse. Então, de uma maneira muito resumida e simplória, eu digo que a integração que precisava ter avançado nos últimos anos da saúde, de processos, de equipamentos de saúde, não foram feitos. Pelo contrário, se perderam muito dessas integração. Um outro exemplo claro, as pessoas ligavam no 160 e não podiam agendar em outro lugar, só na sua unidade próxima da onde ela indicava que morava. E isso é o melhor dos mundos. Só que o médico concursado sai de férias, fica doente, fica lá, tinha fila em todas as unidades. Aí a pessoa ficava, de uma maneira também, de novo, resumida, explicando, esperando essa consulta. Isso a gente já mudou, já pode agendar em qualquer lugar da cidade de novo, garantindo atendimento aos programas federais de acompanhamento do atendimento da regionalização do bairro da saúde. Isso já ajudou muito, naturalmente, a reduzir um pouco a fila. Porque às vezes a pessoa mora em Jundiapeba, na Vila Lavínia, ou ali, não falar lá de onde a gente morava, mas trabalha em César de Souza. Então, às vezes ela consegue no horário do almoço uma consulta em César, mas ela mora na Vila Lavínia. Por que ela não pode passar lá se o prontuário é um só? Então, isso a gente está voltando. Agendamento de dentistas, eram mais de 6 mil pacientes esperando consulta de dentistas. Colocamos dentista no 160 também. Tem um problema de triagem. Dos dentistas, que a gente também está vencendo a burocracia. Estava até acessando os dados aqui. Ainda temos 4.692 pessoas esperando dentistas. Mas em 2 meses a gente reduziu aí 1.700 pessoas esperando na fila. Sem contratar um dentista mais. Ainda temos uma demanda reprimida muito grande de psicologia,
que o referenciamento, o encaminhamento talvez estava sendo feito de uma maneira equivocada. Então, enfim, a integração é uma das coisas que precisava. O hospital municipal também não estava funcionando como a gente acredita que poderia estar funcionando. Precisa ter um alinhamento, os equipamentos de saúde não funcionam sem estar juntos com a Secretaria de Saúde. E aí entenda, Hospital Municipal Santa Casa de Mogi. Hoje nós estamos retomando um diálogo muito próximo com a Santa Casa de Mogi, que também precisa melhorar, mas alinhados eu acredito que a gente vai superar todos os desafios que a gente tem. Estamos renovando já o pronto-socorro da Santa Casa agora, que vence. Esse é um outro desafio que a gente herdou, né? Tudo vencendo em cima da hora. Então o Jardim Universo vence em abril. Salvo engano, o pronto-socorro da Santa Casa vence em abril. Quer dizer, você entra em janeiro, a parte financeira da prefeitura abriu dia 19, que é o trâmite de abrir, com o orçamento do ano passado, não foi nós que fizemos. E não é queixa não, só para vocês entenderem como é difícil. E um processo de licitação não é assim, num equipamento contínuo. Mas a conversa tem sido muito boa, estamos retomando a conversa com os terceirizados, para aqui agora tem uma regra, vocês têm que atender o que a secretaria entende que precisa, não é o que o equipamento A quer fazer, é o que a população precisa para este momento. A cada momento a necessidade da população muda. E nós temos que estar acompanhando isso para que os equipamentos acompanhem a necessidade da população. Então formamos uma equipe técnica, muito devagar, porque a gente também tem a dificuldade dos cargos terem sido extintos pela Tribunal de Justiça. Então as equipes não estão sendo completas em toda a prefeitura, isso é um dificultador também para quem está entrando agora. Mas a gente tem superado com pessoas muito boas, com secretários sensacionais, todos comprometidos, muitos aprendendo, outros já mais experientes, mas nós temos reunião de integração e assim como na saúde, que é um grande desafio essa integração, a gente vai estar superando aí dia a dia. A gente tem a questão da dengue, que eu já tive dengue, eu vou falar, foi no período, acho que junho, julho do ano passado, e falando pra vocês que nos escutam que não tiveram dengue, é doloroso. Eu falava assim, gente, não é possível que eu tô sentindo tanta dor e não consigo fazer nada, e realmente, assim, só quem passa sabe. E eu estava vendo aqui nas estatísticas, mais de 75% dos focos de dengue estão em residências. Perfeito. Então isso é assustador, porque isso mostra que as pessoas não estão cuidando da própria casa, e a prefeitura, a estrutura pública, que já tem que cuidar dos espaços públicos, hoje ela tem mais uma missão, é orientar e tratar a prevenção na casa das pessoas, né? E vocês tiveram a visita da Defesa Civil Estadual, né, para ajudar vocês nesses trabalhos iniciais. Eu queria perguntar como que está esse andamento, mas antes eu vou passar para vocês, porque é muito importante a gente ter esse contato, que a prefeitura criou um Disque Dengue, né, para as pessoas terem as informações de como proceder em prevenção e contenção também. Então, é o Zap Dengue, que é o número 119 9918 6070. Vou repetir, que é o 9918 6070. Queria perguntar para você, vice-prefeito, como que está essa situação? Vocês estão sentindo que a população está engajada nessa prevenção, e quais são os próximos passos? Porque dizem que o pico agora é nesse período do carnaval, um pouquinho mais, então a gente precisa tomar cuidado, que dengue mata, gente. E as pessoas às vezes banalizam muito, não é? Só 2, 3 pessoas, a gente não pode pensar que são só 2, 3. Se a gente puder evitar que todo mundo fique bem e passe por esse período, que as vidas sejam manifestas e que a gente supere esse problema, né? Perfeito. Jaqueline, primeiro, obrigado aí pela nos ajudar a divulgar o Zap Dengue. A gente tem buscado, nós fizemos um plano municipal de combate e contingenciamento da dengue. Então ela tem 3 linhas estruturantes, vamos assim dizer, né? A linha preventiva, que é isso que nós estamos fazendo hoje, que vocês estão nos ajudando, de comunicação. A saúde, ela é muito de se comunicar com a população, de levar informação e obviamente de tirar dúvidas. Então a dengue, o ano passado o Mogi foi a cidade em que mais óbitos proporcionais tiveram na nossa região. O Brasil inteiro está sofrendo com a dengue. O ano passado tem um cenário aí de muita preocupação também. E nós estamos hoje só atualizando, eu trouxe aqui, eu imaginei que nós íamos falar sobre dengue. Nós temos 31 casos positivos e temos 218 notificações que aguardam o resultado de exames. Que atualmente os exames são coletados, são enviados para São Paulo e vem o resultado, demora um pouquinho. E temos 2 óbitos de investigação. Um eu já até sei que era uma pessoa que estava em tratamento de câncer, que estava com dengue positivo, mas ainda o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, que analisa o óbito, vai atribuir ao óbito ou ao tratamento de uma
doença oncológica sanguínea ou a dengue. Então está em estudo para se classificar esse óbito. De qualquer maneira, os estudos que nos informam, tanto o Estado como o governo federal, é que 75% dos focos estão dentro das residências. E nós começamos a fazer de dentro de casa para fora, a prefeitura. Então, todos os prédios, todas as secretarias, elas foram responsáveis de indicar brigadas. O que é brigada? A Secretaria de Educação, os prédios, a secretária designou 4, 5, 6, não me recordo, servidores que são responsáveis de diariamente cuidar de não ter água parada, de não ter foco de dengue nos prédios da educação. Saúde, todas as secretarias, nós então criamos brigadas internas para cuidar dos prédios próprios. Primeiro, para não ter dengue dentro da prefeitura, para evitar. Segundo, nós encontramos focos na própria prédio da sede da prefeitura. Sério? Aí, você vê, porque tá pertinho de casa mesmo. Tinha lá um pouquinho de água parada, a gente acabou encontrando lá. A outra é para sensibilizar a população de que, olha, nós estamos cuidando aqui dentro da prefeitura. O exemplo tá vindo de vocês. Porque tem que começar, não adianta só falar, né? Nós temos que servir como exemplo. E aí nós então, estamos fazendo várias outras ações que é possíveis preventivas. Hoje nós estamos começando a entregar os repelentes para todas as grávidas, porque nós temos a dengue, o chikungunya e o zika vírus. Lembra quem já teve a história do zika vírus, lembra das grávidas a microcefalia. Então nós voltamos com esse programa que nós fizemos no passado. Hoje a Mara e eu estamos começando a entregar os primeiros, simbolicamente, repelentes para todas as grávidas inscritas no pré-natal da Prefeitura de Mogi. Fora isso, nós estamos fazendo a contratação dos drones para ajudar na supervisão de jogar enfim, a substância que acaba matando as larvas de maneira aérea, junto com aquela apoio intercostal, que é aquele equipamento que vai nas costas, de casa em casa, que essa é a prevenção bairro a bairro. Quais bairros são escolhidos? Aquele que o indicador, que chama-se análise de densidade larvária, mostrou. Parque Olímpico é um dos grandes focos, Jundiapeba, Brás Cubas, a cidade inteira, mas dentro dos distritos tem bairros específicos que vão ser priorizados de ação. Isso tudo muda. Se tiver 1 ou 2 casos aqui no centro, vira a área principal, toda a ação também volta a vir para cá. Então, contratando mais equipes para ajudarem no controle da dengue. Theo, e só para eu te perguntar, o que a gente vê muito espalhado por Mogi é sempre um terreno privado, abandonado, que fica ali e acaba gerando esse problema. E às vezes até os vizinhos não sabem quem procurar para estar verificando isso. Esse Zap Dengue também pode ser uma ponte para a pessoa falar, olha, tem um terreno aqui, ele é privado, mas está abandonado, pode ter foco de dengue, e vocês fazem essa intermediação e está notificando o proprietário? Deve fazer. Lá no Zap Dengue tem tudo. Aliás, ele é bem uma inteligência artificial, porque só te perguntar sobre tudo, ele sempre vai ter uma resposta, vai direcionar ou para um telefone para fazer a denúncia, ou encaminha para um 60 para agendar uma consulta. Ele tem também o Zap Dengue, até gostaria de aproveitar e ressaltar, que entra no combate à dengue como ferramenta de informação. O que eu posso tomar ou não se eu estou com suspeita de dengue? Em vez de perder o tempo, às vezes marcar uma consulta ou uma dúvida, simplesmente, vai no Zap Dengue, ele tem essas informações validadas lá. Não sou médica, mas eu quero falar para vocês que eu, como tive dengue, cuidado com a medicação que você toma nos sintomas, porque você pode ter uma hemorragia. Às vezes a pessoa já tem uma fragilidade de imunidade, ou já tem outro problema de saúde. Então, assim, sentiu algo meio estranho, tá com o corpo dolorido, procura uma unidade para você, ou busca informação pelo Zap, ou no pronto-socorro mesmo, que você acaba tendo sintomas mais acirrados. Por quê? Porque se você tomar um remédio que é contraindicado, você pode ter uma complicação ainda maior, né? Sim, porque a dengue ela tem uma tendência de deixar sangramentos no nosso corpo, somente de gengiva, né, áreas genitais, enfim. Então é uma preocupação bastante grande, mas no Zap Dengue tem essa informação. E aí nós temos a questão das vacinas também para as crianças de 10 a 14 anos, que está com desde o ano passado, uma taxa de adesão muito baixa. Então está à disposição, continua a estar de 10 a 14 anos. Você vê que apareceu uma criança de 11 anos numa cidade do interior de São Paulo, não vou me recordar qual é. Então a vacina está à disposição, eu vacinei minha filha, não teve grandes reações. Então acredito que vale a pena os pais levarem as crianças a tomar vacina, que também faz parte ali da linha estruturante de prevenção. E aí nós temos nos preparando também para o atendimento às pessoas que vão se contaminar. Então as UPAs estão preparadas, estoque, plano emergencial para mais médicos. Tivemos uma reunião com a SPDM, que é a organização social que administra todos os equipamentos do estado aqui, Luzia, AME, Hospital Regional DOC, GT, HAT, vai disponibilizar leitos para Mogi das Cruzes também. O Hospital Municipal também vai ter leitos específicos para a dengue.
A Santa Casa vai ter leitos específicos para dengue. Então nós estamos preparando um grande mutirão de guerra, vamos assim dizer, porque nós esperamos aí a partir depois do carnaval uma onda de tomara, Deus quiser, que a gente tenha feito tudo isso para poucos casos. Qual é a preocupação do carnaval? Só para resumir aqui a questão da dengue, Jaque. A dengue, às vezes você vai para uma área endêmica e você é picado pelo mosquito lá. Aí você vem e volta para cá. Aí um mosquito daqui pica. Então o que acontece? Esse mosquito começa a transmitir a dengue naquele lugar que você mora. Então essas viagens agora é preocupante, como foi no Covid. Na Covid é preocupante agora também. Porque você importa o vírus, você incuba, o outro mosquito te pica, vai dizer Egito e começa a transmitir na sua região onde você habita ali. Então a dengue é um esforço específico que a gente está fazendo. Eu quero mencionar aqui um caso. Nós tivemos um óbito em Mogi das Cruzes por conta de uma picada de uma cobra, né, de uma serpente. Se eu não me engano, fazem 2 anos isso, e isso nos chamou a atenção. Por quê? Porque o problema foi justamente na questão da transferência, né? E a gente viu na inauguração da Praça da Cidadania, o Marcos Damasio, ele ressaltou 3 pleitos, dentre eles para melhorar a questão do sistema CROSS aqui na nossa cidade, né? E eu lembrei desse caso porque realmente a gente sabe que não temos número de ambulâncias suficientes para cobrir toda a região. A gente não pega só Mogi das Cruzes as ambulâncias, pega Guararema, Biritiba, enfim. Então a gente tem um problema, é um consórcio, né? O que você achou dessa demanda apresentada pelo deputado? E se isso está no radar de ter umas melhorias? Eu sei que nada é rápido, a gente tem um sistema burocrático, né? Vai ter que abrir a questão de preço de ambulância, enfim, tem todo o sistema que a gente sabe que não é tão rápido. Mas tem uma previsão de colocar esse projeto em prática, levar para as outras autoridades? Vamos lá, vamos por partes. Essa agenda com o Damasio está totalmente alinhada. O deputado Damasio nos visitou com a Mara e nós passamos essa demanda para ele. E ele falou: o governador tinha sinalizado do pronto-socorro no começo do ano. Só voltando à história, aí a Mara tinha as oportunidades recebidas pelo governador. Eu não lembro nem se nós já estávamos empossados, eu acredito que até foi antes. Enfim, e se falamos, o governador não dá para administrar uma cidade sem o governo do estado junto. Só simples, o Luzia é do estado, a FATEC é do estado, para você ampliar, é tanta coisa. E as prefeituras, de uma maneira geral, não têm recursos para novos projetos. Então precisa estar alinhado o governo do estado e o governo federal. Então, se você se elegeu, não tem bandeira. Bandeira é isso. E daí, voltando para a questão do Damasio, a reabertura do pronto-socorro do Luzia ou outro pronto-socorro é muito importante, porque quando fecharam o pronto-socorro do Luzia, seja por características, se a gente pensar a saúde só tecnicamente, a gente fecha um monte de lugar. E a saúde não é só a parte técnica. Óbvio que tem que nortear as decisões por tecnicidade, tá certo. Mas tem que entender a cultura da nossa população. E a gente não muda a cultura fechando unidades. Então, foi um erro ter fechado o pronto-socorro Luzia de Pinho Melo. O que aconteceu em Mogi? As UPAs estão inflando. Você tem de 2 a 3 vezes mais, dependendo da UPA, óbitos do que tinha antes da pandemia. Então, estou pegando 2018, 2019, 2023 e 2024. Fora da pandemia, extirpando esses dados da pandemia. Tem falecido mais gente. Por quê? Porque as pessoas mais graves estão indo para as UPAs. As UPAs não têm condição? Claro que ela tem, mas ela não é pronto-socorro. Pronto-socorro é diferente de pronto atendimento. A cidade, nós temos uma lei orgânica que obriga a ter um pronto-socorro pelo menos. Que a prefeitura vai e contrata a Santa Casa para fazer o pronto-socorro. Mas nós tínhamos 2, que era o do Luzia e da Santa Casa. E eles atendem a região, não atendem só Mogi. O que acontece quando você fecha um que atendia 10 a 15 mil pessoas por mês? Distribuiu na rede de Mogi. E aí nós temos esse problema de referenciamento de superlotação. Existe problema de funcionamento, de melhora de qualidade, que isso é a obrigação que a gente vai perseguir. Mas era muito importante que o governador entendesse isso. E aí nós chegamos numa ideia que acredito que com surpresa, boa surpresa, a gente recebeu, dentro da tecnicidade da discussão. Com o secretário de Estado. Secretário, o senhor tem razão. Não dá para encher o Luzia e ele parar de fazer cirurgia cardíaca, de tratar o câncer. Mas o senhor entenda que o hospital é regional. E ele precisa, e Mogi não pode também ter essa responsabilidade de atender a região inteira como nenhuma outra cidade. E se nós, dentro do terreno do Luzia, pudermos construir um pronto-socorro, por quê? O custo abaixa. Porque a mesma administração, essa é a primeira ideia. Ser dentro do Luzia, a prefeitura de Mogi, ela pode até construir esse pronto-socorro e administrado pelo governo do estado. Tanto que o Pedro Rich, por exemplo, acho que os outros prefeitos também, ele falou, Theo, no dia lá, se for isso mesmo, nós podemos ajudar nessa construção do pronto-socorro, né? Por quê?
Porque ele sabe que atende a região inteira, atende Suzano. Olha que interessante os prefeitos trabalhando em conjunto. Olha que legal. Então isso é se isso acontecer, vai ser um grande ganho para nós voltarmos a ter mais um pronto-socorro. Parrudo, com tomografia, com ressonância. E dentro do Luzia ganha em custos corporativos. Você já tem uma administração, você tem um recurso humano, você não precisa criar tudo de novo numa outra unidade. E pronto-socorro tem que funcionar dentro do hospital, não pode funcionar longe do hospital, porque não é UPA. Pronto-socorro é aquela emergência, é o trauma, o osso para fora, precisa operar na hora, então precisa ter retaguarda imediata do hospital. Então, né, na campanha até teve gente que falou, não, vamos abrir um pronto-socorro no meio da cidade. E qual hospital, querido? Não, tem que ser dentro do hospital. Isso foi muito bom, alinhado com o deputado Damasio também, com a força do deputado André, do deputado Márcio. Isso também está sendo muito bom para Mogi. A hemodiálise, falta só uma reforma de adaptação no Hospital Regional do Tietê, do HAT, estimada que, salvo engano, de 7 a 9 milhões que o governo do Estado tem que fazer. O secretário de Estado autorizando a entidade que administra, já tem o projeto da obra aprovado e até agosto, setembro, eu acredito que vai ser um pouquinho mais. Enfim, vamos torcer para até o final do ano abrir as vagas de hemodiálise lá. O Luzia tem mais de 30 pacientes internados e aguardando transferência só para fazer hemodiálise. Podia estar com os pacientes das UPAs sendo recebidos. O Hospital Municipal de Brás Cubas tem, salvo engano, 6 ou 7 pacientes também, ou tinha isso há 2, 3 semanas atrás, de mais de 2 meses internados, esperando. E, primeiro, pode pegar uma infecção. A hemodiálise hoje ela é muito mais humanizada. Fora, você vai 3 vezes por semana. Tem que fazer fora e libera o leito. Tudo isso é a reorganização que vai fazer com o Estado. Então, e a maternidade, enfim, eu tenho muita coisa para falar. Mas foi muito bem recebido, isso vai ser muito bom para nós. Isso é uma continuidade de nossa planilha. Tem a questão do mutirão da saúde que vocês estão fazendo. Na Juntadora, a gente vê uma cidade como Rio das Cruzes com mais de 40 mil pessoas esperando exames e consultas básicas, né? São, assim, é óbvio que a gente enfrenta nacionalmente um problema com a saúde, a gente sabe o quanto é custoso a questão do atendimento médico, mas vocês têm feito, desde que vocês assumiram que implantaram esse programa, mais de 18 mil pessoas já conseguiram fazer a marcação dessas especialidades, para essas especialidades. Como que tem sido isso e qual que é a previsão de, se Deus quiser, né, e a gente tem que pensar isso, de zerar essa fila? Olha, eu sempre evitei falar de zerar a fila, porque a fila da saúde ela muda, né? E hoje a gente tem uma deficiência de gestão de informações da Secretaria de Saúde, como na prefeitura inteira, por não ter um compilado, informatizado, atualizado de informações. Isso também é uma prioridade da Secretaria de Saúde, atualizar o sistema de gestão de informações. Por quê? Porque ele vai mudando a demanda. Você tem que ir acompanhando, né? Você tem lá de uma maneira simples. Passou de 30 dias, qualquer especialidade, a gente tinha um painel, que se chama painel de bordo, né? Passou, opa, vamos fazer uma ação ali. Aí você tinha sempre calibrando, né? Que é o que a gente fazia com o CIS, calibrando as necessidades conforme elas vão mudando, e elas mudam mesmo. E os contratos de gestão de organizações sociais é importante para isso. Por quê? Porque ela tira uma especialidade sem custo e põe outra, e acompanha essa oscilação de demanda da saúde. Por isso que isso é interessante. Mas isso tem se atualizado. Tem sido muito bons os mutirões. A gente tem feito com recursos que nós entendemos que dava para economizar nos próprios contratos com as organizações sociais. Falando, esse recurso está aqui, você economiza e vamos fazer esse mutirão. Então a gente começou a fazer com esse recurso e muitas doações, doações que eu digo, muitas parcerias. Por exemplo, o Instituto Bucô, que cuida da oftalmologia da Santa Casa, está fazendo 700 consultas para nós. O CEPACO está para assinar um termo aditivo também que vai incorporar mais exames e consultas especialistas, que é a grande fila de Mogi. O Hospital Municipal também está fazendo o Única. Temos grandes novidades aí, ainda não dá para falar porque não está fechado para o mês da mulher. Também numa parceria inovadora, a gente vai fazer um sistema de atendimento dos bairros. Você vai gostar, principalmente você que é mulher. Enfim, então os mutirões estão sendo para isso. Mas o mutirão, ele serve para tirar o paciente da UTI. Ele não trata, não cura a doença. Isso é só para dar uma melhorada. E aí a gente está entendendo tudo isso para que aí vai sedimentando e cuidando da fila com qualidade e diminuindo ela ao longo do tempo. Saúde não é fácil, é um esforço contínuo mesmo. Theo, eu falei no início aqui que você está como prefeito numa cidade com 500 mil de habitantes e quase 600 mil. E uma cidade com 721 mil quilômetros quadrados. Bom, a previsão orçamentária da gestão anterior era de 2,8 bi. Na sua gestão agora, para 2026, pode chegar até quase 3, se eu tiver equivocado. Tomara. É uma previsão. Que a receita se concretiza. Não é, você falou bem. É previsão, né? É uma previsão, não é certeza que isso. Sim. Agora,
Para quem não tem conhecimento de finanças, pode falar, poxa, é uma fatia boa. Sim, se eu tivesse. sim. Só que, na bem da verdade, há muito parte desse recurso ele é engessado. Tantos por cento vai para a saúde, tantos por cento vai para a educação e sobra muito pouco para alguns investimentos. É verdade. E aí que entra a parceria com as emendas parlamentares e nós precisamos tentar melhorar a nossa arrecadação. Uhum. Eu sei, você falou e falou muito bem, eu acredito que a área da saúde ela está bem já organizada, com pessoas, com técnicos e com toda essa negociação, essa conversa com outros setores. Nessa questão de tentar melhorar a arrecadação, porque Mogi das Cruzes, 720 quilômetros quadrados, não é fácil. Nós tivemos aí uma ânsia, né? E a cidade está crescendo, né? Principalmente verticalmente. E vai haver necessidade de investimento em outros aparelhos. Claro. Na área da educação, cada empreendimento imobiliário que a gente vê vai carecer de ter uma A creche. própria zeladoria. Exatamente. Muito na zeladoria. Como é que a sua gestão vai tratar sobre essa questão de captação ou melhorar a arrecadação com atrativo de empresas? Qual é o projeto para vocês? São muitas frentes. A Secretaria de Desenvolvimento de Mogi, que está hoje com o secretário estadual, e deve entrar agora, como adjunto, falando em primeira mão, que o secretário Cláudio Costa, que é uma pessoa muito ligada à indústria, deve estar nos ajudando para potencializar essa conversa com as indústrias, com o comércio, porque Mogi é muito dependente da geração de impostos dos comerciantes, são muito fortes, a associação comercial, o comércio, representa muito o nosso comércio local, e temos as indústrias que também têm uma linguagem diferente. Então nós queremos tratar todo tipo de relacionamento empresarial dentro da Secretaria de Desenvolvimento. A gente está fazendo esse time bem reforçado para manter a empresa, gerar impostos, enfim, gerar emprego, e gerando emprego você gera recursos na cidade. E nós temos também um levantamento prévio, que está prévio, tá? Então não está bem atualizado, chega a quase 1 bi de dívidas de impostos dos cidadãos com a prefeitura. Uns muitos antigos, outros novos. Então a Procuradoria está fazendo um grande estudo, pegando exemplos de outros lugares, para ver como é que poderia facilitar isso para as pessoas começarem a acertar isso com a prefeitura, porque entra recurso. Pode ser viabilizado algum refis, por exemplo, Itaquá fez um refis e a gente estava conversando com o vice e ele disse da importância disso para a cidade, para poder fazer essas renegociações. Pode ser que tenhamos também? Pode ser que seja uma das alternativas. Como disse, esse estudo ainda não está finalizado, não sei quais são as propostas que podem vir, geralmente o refis é uma delas, mas a gente está pensando em inovar nisso, em conseguir ver o que a lei permite de bons descontos para que as pessoas resolvam, porque entra recurso, automaticamente se investe na cidade. Emendas todos os dias. Já tivemos com o governo federal pedindo ajuda, estamos com o governo do estado, vocês perceberam aí que os deputados a gente tem, o deputado Márcio já vai mandar um recurso grande para ajudar na educação, o deputado André do Prado ajudando muito na questão do custeio da maternidade, senão não seria possível abrir a maternidade, ajudando a Santa Casa de Mogi. O deputado Damásio também está ajudando aí na questão também da educação. Talvez ele vai falar aí logo de um projeto muito legal que ele anunciou conosco lá para ajudar na educação. São todos recursos que a gente vai aproveitando, porque o dinheiro de custeio, como você bem disse, é isso. E se a gente pegar, eu abri aqui, para quem gosta de números, eu particularmente não tenho facilidade, mas eu gosto de números, né? Não sou um matemático. Mas se entrar no portal do gestor do Tribunal de Contas do Estado, a gente pode pegar até o dia de hoje qual foi a receita do ano passado e qual foi a despesa. Então, no dia de hoje isso pode mudar, porque ainda pode ser que entre despesas e entre receitas do ano passado. Mas enfim, 2.671 milhões de receitas consolidadas e 2.700 milhões, já vê 30 milhões aí de defasagem entre entrada e receita só do ano, obviamente. Isso aqui é fluxo de caixa, né? Vamos dizer de uma maneira resumida. De despesas consolidadas. Então o ano fechou negativo. Olhando só o ano. Então você, né? O resto a pagar, tem um monte de coisa ainda para ser computada. Então você vê a dificuldade. E você vê, não me recordo de grandes inaugurações do ano passado que a Mogi fez. Então não tem. Né? Além de ajustes que você vai fazendo da gestão, cada gestão faz o seu modelo, a gente espera ser eficiente muito no controle de despesa, para que essa balança seja positiva, entre mais e gaste menos. Mas entrando recursos para isso é importante. Nós precisamos, no mínimo, dobrar o número de administrações regionais. Mogi, como você disse, tem mais de 700 km², é maior que Guarulhos. Exatamente. Então nós precisamos ter uma administração no Guanabara, teve uma perto da Chácara dos Baianos,
para criar isso e colocar estrutura para as administrações regionais, você precisa de recurso. Precisa deixar máquina, cimento, areia nas administrações regionais para elas façam o serviço do dia a dia. Esses mutirões que nós fizemos não dá nem pro cheiro. A cidade está toda com necessidade de recursos. A gente entende a ansiedade das pessoas. Só que a gente não consegue. Você dá conta de 700 e poucos quilômetros em 2 meses, né? Você pegar dias úteis, são 40 dias úteis. Um dos desafios que vocês têm está justamente na nossa autarquia, que é o SEMAI, que tem o compromisso e a responsabilidade de levar água potável e também tratar o esgoto. Mas como tratar o esgoto de uma cidade com essa dimensão geográfica e também com o baixo recurso que ela tem, né? Em outros governos até se cogitou, não, vamos passar para a Sabesp. Só que tem um detalhe, é só pegar uma parte de Brás Cubas que é atendida pela Sabesp e paga para a Sabesp e ver a taxa do SEMAI. Na gestão atual, é um desafio para vocês? O SEMAI tem alertas, tem recomendações do Tribunal de Contas sobre perda de água. Então, nós temos muita perda de água, dinheiro jogado fora, vazando todos os dias. Quando eu passo, eu fico doido. Eu vejo um vazamento de água, a gente liga lá pro SEMAI, liga pro Zé Luiz, liga pro Joás. Às vezes é serviços urbanos ou é SEMAI, então já liga pros dois já de uma vez. Então, isso bate com o que a gente vê na parte administrativa, tem de recomendações para cuidar disso. Só que nós temos um sistema de água muito antigo. Você não consegue saber exatamente, às vezes, onde está esse vazamento, demora um pouco. Então, o SEMAI tem um serviço muito importante de, primeiro, levar mais saneamento. Nós precisamos deixar a cidade aí muito próxima dos 90%, 100% de saneamento. É um objetivo. Evitar desperdício. Então, o SEMAI e a tarifa não pode aumentar. A água custa caro no Brasil, no estado de São Paulo. Mesmo que você paga de água, geralmente você paga na saída de esgoto, dobra o valor. É muito alto. Então... E o projeto também é custoso. Às vezes as pessoas elas querem imediatismo. Eu fico me imaginando, eu sem água, lógico que eu surtaria, gente. Eu acho que todo mundo aqui, né? A gente sabe quando eles falam, vai faltar água porque tá tendo manutenção. A gente já surta, já vai para casa da mãe, da tia, da avó, né? Fala assim, não vou ficar aqui em casa não. E é um grande desafio também esses recursos, porque a questão do esgotamento e fornecimento de água também é muito caro. Sim. Tanto que a Mogi das Cruzes até o momento não tem a taxa de lixo que veio aí justamente para ajudar na questão das metas da ONU de potencializar esses serviços de tratamento de resíduos sólidos, de saneamento básico. Então, assim, é um desafio também na questão orçamentária para ampliar, né? O SEMAI sozinho... para ele levar água a muitos lugares que a gente sabe que tem problema, como o Taiaçupeba, que a gente tem acompanhado, sim. Assim, vai precisar de muito planejamento, investimento, né? Não é coisa simples. O próprio Jundiapeba tem uma obra lá importante que foi começada do SEMAI, mas falta fundamentações básicas, drenagem, conexão da estação elevatória com o resto das conexões do SEMAI. São obras de 20, 30, 40 milhões, não são obras baratas. Obras tem um complicador aí também, Theo. Na gestão do ex-prefeito Marco Bertaioli, eu me lembro muito bem, quando foi para ele fazer essa parte central aqui do calçadão, que se imaginaria que é só trocar a camada asfáltica, ele encontrou esse problema, que nós temos uma tubulação muito antiga. Esse também é um outro fator complicador que também impacta em recursos aí para o SEMAI. Desafios. E a questão do asfaltamento, que até o Milton deixou aqui um comentário, né? Falou assim, tem que entregar repelente nas escolas, né? Ele deixou uma sugestão e ele fala da questão do asfaltamento, justamente desses buracos que podem acumular água parada e gerar a questão da dengue. E eu vou ter que dar uma cutucada aqui, porque a gente acompanhou de perto, né, Jonatas? Foi investido muito com pavimentação na gestão anterior, só que lugares que você via que acabaram de fazer um fechamento de buraco, no mês seguinte o buraco já estava lá. E a gente teve um conflito muito grande, porque o pessoal falava, então, tem coisas que era o SEMAI, né, que abria para fazer a questão do esgotamento lá, da questão da manutenção, e a gente sabe que é responsabilidade deles fazer fechamento, mas também teve investimento incerto ali da prefeitura, tipo, vamos fechar bonitinho, e depois de um raso tempo a gente já via novamente aquele problema, né? Então, assim, é um desafio a questão da zeladoria da cidade, a gente tem visto o trabalho de vocês. Você consegue trazer pra gente aqui como que tá essa programação? Olha, eu não tenho detalhes, não vim preparado para isso, mas existe
programação de prioridades bairro a bairro. O que atropela isso? A demanda da população. Os próprios vereadores são muito demandados. Só para vocês terem ideia, tá falando com o presidente Farofa, aliás, o presidente tá me ligando, eu falei, presidente, tô ao vivo, não fiscaliza, entra aí. O Farofa mandou, me atende aí, eu falei, tô no fiscaliza ao vivo, acabei de mandar para ele. Eu falei, presidente, nós recebemos em 2 meses mais de 2.000 ofícios da Câmara. São mais de 40 por dia, enfim, uma conta rápida aqui. Aí, a gente... O que a gente pode fazer? Eu entendo, né, que os vereadores estão com a população lhe cobrando. 1.200 são de zeladoria. Então, fica uma demanda muito doida de você estruturar nesse começo, porque a ansiedade de todo mundo estar com o mato alto há 6 meses, estar com o rio sem limpar X meses, de fazer tudo isso é muito grande, acaba atrapalhando um pouco a programação das secretarias. O que eles estão fazendo é sincronizando o SEMAI e serviços urbanos, sempre, porque às vezes faz tudo junto. Eu mesmo, na rua da minha casa, no final do ano passado, fizeram um buraco para arrumar e deixaram. Ficou lá 10 dias. Aí nós entramos. Falei, você tira essa placa, o cavalete ou põe. Terminou o buraco ou não? Então eles estão trabalhando mais sincronizados para que seja um pouco mais rápido. Mas existe sim, o final de semana foi no Piatã. Aí as estradas rurais começaram a ser priorizadas, porque começa daqui a pouco a safra do caqui. Aí nós temos essa demanda da zona rural, que é um potencial econômico da cidade. Intransitáveis, então pegou a demanda aí, não tem equipe para tudo, né? A equipe foi para algumas estradas rurais que tem a questão do escoamento dos produtos agrícolas. Então a gente vai mudando essa rotina aí a toda semana, já que não tem uma coisa fixa. Você tem algumas diretrizes mais importantes. As praças começaram a ser limpas, a Avenida das Orquídeas, que estava lá com o canteiro central com mato desse tamanho, começou a ser limpo também. Então, enfim, e agora se limpa, chove, daqui 15 dias está com mato de novo. O que a gente tem procurado saber, e eu quero agendar com o secretário da cidade de São Paulo, me falaram que eles têm um sistema de monitoramento muito interessante de zeladoria, que ajuda você a ter de uma maneira mais organizada e informatizada as demandas bairro a bairro. Então a gente quer entender como com isso, porque a gente fica doido de não saber como é que está agora aqui os 703 km de Mogi. Depende da pessoa lá do bairro reclamar. Hoje também é assim, de ir na ouvidoria, né? Então não dá para fazer planejamento em cima de ouvidoria, a gente tem que ser proativos. Mas isso é o que nós vamos fazer, né? De ir melhorando. Fica a resposta aí para o Milton. E não poderia deixar de tocar nas OS. A gente falou com você em campanha sobre essa estruturação, né? Sabemos das polêmicas envolvendo, nós respeitamos as OS, não só de saúde, mas todas, porque fazem trabalho aqui na cidade. E você está com um planejamento muito legal de levantar um estudo que vai servir de referência aí para as outras cidades, né? Como que está o andamento? Porque eu achei isso muito interessante, porque a gente sabe que o que falta hoje é informação, organização e fiscalização de fato para ver se o serviço está funcionando de forma correta, né? Às vezes quando alguém reclama de um atendimento numa unidade básica, a gente sabe de todo o processo, a prefeitura vai receber essa reclamação, vai ter que passar para a OS que cuida daquela OBS muitas vezes, colher essa informação e trazer de novo. Como que está esse andamento, Theo? Ele está sendo, vamos lá, nós temos a prática do dia a dia, como eu disse, nós estamos mostrando para as organizações sociais que elas não trabalham mais sozinhas, elas têm que trabalhar alinhado ao projeto de saúde da cidade. Esse acho que é um passo cultural, parece que é bobeira, mas não é não. Eles têm que estar totalmente sintonizados com a Secretaria de Saúde, até para conhecer os recursos. Depois dos 100 dias vocês vão ver, eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com a quantidade de recursos que a gente conseguiu resgatar já na conta da prefeitura nesses primeiros meses das organizações sociais. Agora, aquele projeto está pronto, está na Câmara Municipal, legal. Virou um projeto de lei. Como é que foi feito esse projeto, Jaque? Nós fizemos uma instrução normativa em 2018 que tratava dos principais problemas de condutas das organizações sociais, que é os recursos que vão para a sede. Por quê? Quando eu apresento o projeto, por exemplo, vou administrar o hospital municipal. Geralmente essas organizações sociais são grandes, 10, 20, 30 mil funcionários, porque eles têm vários hospitais, vários projetos no Brasil inteiro. Aí eles têm uma sede. Então, por exemplo, contabilidade, recursos humanos, é tudo na sede. Então ele pega um pouco do dinheiro de cada projeto, de cada cidade e joga para essa sede. Só que isso não é claro. E aqui é um gargalo. Em 2018 nós regulamentamos isso por uma instrução normativa interna, como é que eles tinham que apresentar a despesa dessa sede. Você tem que ser funcionário CLT, você tem que apresentar o funcionário que cuida de Mogi, você tem 10 contadores,
Quanto é para Mogi 1? Quem é? Jaqueline. Então tá bom. Jaqueline, o olerite dela tem que estar na folha de prestação de contas. Não pode contratar consultorias administrativas. A gente regulou. Isso aqui se evoluiu ao longo dos anos. Então nós fomos atrás de decisões do Tribunal de Contas do Estado sobre o tema, do Ministério Público de Contas sobre o tema. Estivemos na Procuradoria-Geral de Justiça, falamos desse assunto para o procurador, falou, esse assunto é importante, aqui tem problema direto com isso. Fizemos uma parceria com o Instituto Ética Saúde, que é uma entidade filantrópica de levar boas práticas para o Brasil. Então tem Controladoria-Geral da União, Receita Federal, então está trazendo esse conhecimento para nós. Tudo isso, de uma maneira também resumida, foi misturado e gerou um projeto de lei que ouso dizer muito bom, muito detalhado, que trata desde a qualificação, porque as UES vão ter que se qualificar de novo, tem que ter programas de integridade, já trata do que eles podem gastar ou não podem gastar, de uma maneira automática, como que os recursos não utilizados já vão voltar para a Secretaria de Saúde. Então ela trata muito daquilo que é o grande lado que exige uma fiscalização maior. E para terminar, desde 2018 tramita um projeto do ex-senador Serra, que está na Câmara Federal, de atualizar a Lei Federal das Organizações Sociais. Então a gente viu ali o que tinha de atualização de prestação de contas e embutimos também o que a gente achou que já tinha. E modéstia à parte, a nossa procurador, o Dr. Felipe que está participando, enfim, o Dr. Guilherme, todo mundo falou, olha, a nossa acho que está ficando mais ainda detalhada do que do próprio que está na Câmara Federal. Então tá lá para os vereadores a votarem, já tiveram uma primeira análise, o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Otto, quer uma reunião para ele entender melhor, vai o Dr. Felipe, que é o procurador-geral, com a Rebeca, secretária de Saúde, vão explicar para que, se eles entenderem que é vantajoso para o município, aprovarem logo essa legislação, e aí tem um novo modelo de qualificação e de prestação de serviço de OS em Mogi das Cruzes. Pra e o período de qualificação vai mudar. Eu acho que para quem nos acompanha isso é fenomenal. A gente sabe da importância disso, né, Arlindo? Desse regramento, dessa reestruturação, para que seja fiscalizado. E eu tenho, assim, muita esperança. As pessoas falam, Baba Novo. Não, eu estou torcendo para dar certo, porque eu vivo aqui, eu quero que toda estrutura funcione, né? E eu fico muito feliz com esse projeto de vocês. 20 milhões por mês que a Secretaria de Saúde paga para as organizações sociais. É o maior tipo de despesa da prefeitura. Você tem um lixo que é muito, 8 milhões por mês, mas se você juntar os contratos de gestão da Secretaria de Saúde, são mais de 20 milhões por mês. E a equipe também precisa aumentar para fiscalizar, né, as equipes. Mas então tá andando. Tem novidade por aí, pessoal. Theo, você me permite? Eu percebi nessa gestão uma preocupação que vai de encontro que você acabou de falar, quando na posse nós tivemos pela primeira vez, isso é histórico, nunca aconteceu anteriormente, a presença de um representante do judiciário. Então isso mostra, naquele momento eu percebi que esta gestão tem uma preocupação muito grande de ter um bom entendimento com a parte jurídica do município, para que ela desenvolva ações que não seja interpelada judicialmente depois, né? Então isso vai de conta com o que você acabou de falar. Há uma preocupação de se fazer a coisa, mas fazer a coisa certa, para depois não ter aquela questão de responsabilidade fiscal, aquela coisa toda. Claro. Isso é muito importante, né? Uma cidade do porte de Mogi das Cruzes, com essa complexidade, né? Hoje todo mundo quer ser cliente de Mogi das Cruzes. Você abre um chamamento para licitar qualquer produto, chove empresas, né? E às vezes, como você falou, às vezes a ansiedade de pôr uma atividade em prática, um serviço, a necessidade é rápida, mas às vezes você faz com a licitação, um entra pedindo o cancelamento, então isso demora muito. E para Mogi não dá mais para ter amador. É uma cidade que você tem que ter profissional. Eu não tenho aqui autorização e nem uma procuração para falar bem. Quem me conhece, você me conhece muito bem, a nossa emissora é uma emissora muito democrática. Eu sofri muito até na gestão passada por essa questão de ser uma pessoa transparente, porque eu sou mogiano, nasci aqui em Mogi, onde estão meus entes queridos sepultados, e se Deus permitir aqui também serei sepultado, e eu quero o melhor para a cidade. Que demore muito. Que demore muito, mas muitas das vezes, e isso eu falei para a gestão anterior e falo para você, eu espero que você, na sua função, a prefeita e toda a equipe, não se deixe ser picado pelo bichinho da vaidade, porque quando isso acontece, a gente se afasta das pessoas e afasta daqueles, e fatalmente uma ação do prefeito, do vice-prefeito, ou da Câmara, do vereador, do presidente, as ações que eles tomam, ele interfere na vida direta do cidadão.
né? Então, há necessidade de ter essa humildade, de ouvir as partes, ouvir todas as classes. Se vai tomar uma decisão, seja num setor, ouve as pessoas ligadas àquele setor, ouça a Câmara, se permita ser criticado e avaliar, porque a crítica, você tem que avaliar quem está te criticando, mas não deixar de verificar aquilo que ele está apontando. Perfeito. Porque muitas das vezes, eu aqui, através da rádio, eu posso falar aqui, nós fizemos alguns apontamentos para a gestão anterior, e você sabe o que aconteceu? Nós fomos aí escrachados, aí a rádio ficou isolada durante 4 anos. E eu sou um cara do bem, quem me conhece é um cara do bem. Independente das 2 emissoras que eu dirijo 3 unidades, parcerias da prefeitura. Você falou agora do mutirão, a minha equipe hoje foi lá, das 9 ao meio-dia, representante das 3 unidades para participar desse mutirão da saúde da dengue. Olha que legal. Que hoje teve isso. Sim, hoje teve a reunião das brigadas que eu contei. Das brigadas. Nem lembrei de contar. As minhas funcionárias, uma de cada unidade, nós temos 3 representantes, os 3 foram lá participar para se atualizar, ter as informações e colocar em prática, né? Então nós somos pessoas que estão aí para contribuir. Então eu só espero que essa gestão, e eu já percebi que tecnicamente ela está bem amparada, porque ela escolheu pessoas que têm uma relação com a cidade, tem um comprometimento, porque mora em Mogi, e tem o conhecimento técnico. Porque muitas das vezes nós perdemos destinação de emenda por projeto. Exatamente. Por projeto. Não poderia. Convênios. Quem perdeu foi Mogi das Cruzes. Não foi o prefeito que estava naquele momento, não foi o secretário, foi a cidade de Mogi das Cruzes. Então, essa preocupação que vocês têm, ela só vai refletir em benefícios. Mas essa preocupação aqui, não poderia deixar de perguntar, né? Teve o Comitê de Gestão de Crise Financeira, né? O nosso vice aqui, coordenador do comitê, e assim, eu acho que isso foi muito importante diante dos dados que foi apresentado na reunião que nós tivemos, né, com a prefeita, que você esteve presente, de mostrar o que vocês tinham de informação até aquele momento. Como que está o andamento disso? Então, eu acho que isso é muito importante para o cidadão ter de parâmetro para acompanhar mesmo as decisões na cidade e também a situação financeira, porque a gente sabe que a gente só tem serviço público se tiver dinheiro para pagar, né? A prefeita criou no dia 2 de janeiro, baixou um decreto instituindo a Comissão de Crise Financeira e Gestão de Contratos. Ela é composta por mim, representando a gabinete da prefeita, o procurador-geral, que é o Dr. Felipe, o Dr. Guilherme, secretário de governo, a Cláudia, que é secretária de Gestão de Contratos, a Coronel Eli, que é o nosso chefe de gabinete, o Robson, que é secretário de Finanças. Sempre juntos. Nós fizemos 56 reuniões já. Recebemos 56 empresas diferentes. No começo foi por ordem de prioridade. Então a gente entrou, tinha transporte escolar com o contrato vencendo, tinha ata de carne para merenda que teve que negociar valor e não dava para renovar a ata. Então a gente foi por necessidade dos serviços contínuos, né? Até porque, só fazendo parênteses, os prazos estavam para finalizar. Quando vocês fizeram aquela reunião mostrando os dados, vocês falaram, tá para vencer um monte de coisa aqui, a gente tem que correr, né? Foi priorizado, porque não dava só para... porque é uma tendência do serviço público, vindo de cima da hora, não ter que renovar, aí você renova mais caro, sem entender. Então, por exemplo, uniforme, estava suspensa, tinha dúvidas entre empresas. Kit escolar, estava suspenso. Tinha um monte de coisa que estava suspenso ou pela Justiça ou pelo Tribunal de Contas. Né? Então tem coisa que começou as aulas, não tinha o kit escolar. O kit de uniforme está até agora fazendo revisão técnica, porque não deu, o valor muito alto. E não tinha o prazo, não daria mesmo. Então tem que fazer preservando a economicidade, qualidade. Então, enfim, isso foi tudo, está sendo coordenado por essa comissão. Eu posso te antecipar que ela vai até os 100 dias ainda. Talvez a prefeita institua para que funcione ao longo dos 4 anos. Que a gente sempre tem grandes gargalos lá, né? A gente tem a questão das passagens de ônibus, entender o custo da passagem de ônibus. Isso é uma coisa que logo vai estar aí como foco para conversar. Nós temos ações que passam pela comissão, importante, mas nós já chegamos em valores muito significativos de economia. Só que vamos deixar bem claro, né? Que a gente precisa começar agora a nos comunicarmos de maneira muito efetiva e verdadeira. Sem mexer no objeto. Que uma coisa é fácil, eu venho aqui, tenho 4 câmeras e pago R$500 por mês. Aí eu falo, baixei para 200, mas eu tô com uma câmera. Não, as 3 câmeras vai custar R$200. Então assim, sem mexer na quantidade e no objeto que tem, reduzindo o valor de quase, acho que 90% dos contratos. Alguns outros estão sendo notificados para colaborar
a situação financeira da prefeitura, para que a gente espera também uma redução. Mas são valores bem significativos que a gente já alcançou. Tudo isso está virando aditivos contratuais formalizados com a ata da reunião dessas mais de 50 reuniões. Todos os dias das 8 às 9 nós temos 1 a 2 empresas que a gente faz essa conversa. Eu torço para que continue esse comitê, porque sei é o que você mencionou, Theo. Sempre tem crise, a questão financeira precisa sempre estar sendo reavaliada, que nem na casa da gente. Um mês está ótimo, está tudo fluindo. Chegando outro mês, cai, a gente tem que correr e fazer alguma coisa. Então, acho que foi uma excelente ideia, independente de transição de gestão, mas acredito que todos os municípios tinham que ter essa iniciativa para evitar maiores problemas, né, Arlindo? E estamos ligando, viu, para todo mundo. A gente não faz nada sozinho. Como é que está a merenda de Itaquá? Liga para o prefeito. Como é que está a venda de folha de pagamento dos funcionários? Quanto que pagou de outorga, que chama aí em Guarulhos? Eu dei hoje para o prefeito de Guarulhos e para o Santiago. Aqui foi X% do valor da folha. Para a gente saber ter parâmetro aqui, porque é tanta coisa que você decide, pode ser que alguma coisa passe. E se passar, nós vamos revisar. A gente vai chamar e vai, opa, isso aqui você venceu, mas vamos aqui, o parâmetro do mercado não é esse, né? Então a gente está modernizando aí o sistema de controle de contratos e tal. E daí saem também, essa comissão acaba também cuidando de outros projetos. Por exemplo, a questão do ordenamento da Lei Cidade Viva, que é onde deu um baita do barulho na cidade. O que aconteceu? Tem uma lei atual, ninguém está mudando a lei. Só que o que nós pedimos para o Coronel Ito, para a tua equipe? Oriente, porque tem muita denúncia também. Fala, aqui não podia ter uma faixa, estou usando exemplo, por favor. Aqui só podia o parar de cima, da lei atual, não é nada novo. Só que a gente não quer que vá chegando multando o comerciante, pelo amor de Deus. Só que o fiscal tem que ir lá e falar, olha, ô Arlindo, você não pode, tá aqui na lei. Faz o seguinte, muda isso aí, senão eu vou ter que te autuar. É uma orientação. Eu acredito que a comunicação que nós passamos não foi bem feita ontem nas vistorias que eles fizeram. Então, onde nós já chamamos todo mundo nessa comissão, por favor, não é para autuar, é para primeiro orientar. Quem não fizer, é lei, a lei ela existe para isso. Se não fizer lei, a Câmara pode mudar a lei. Então a gente alinhou isso com a Câmara, que realmente foi uma comunicação não da maneira que nós gostaríamos, mas já está tudo bem resolvido. A prefeita também já chamou todos lá e já azeitamos de novo a orientação. O Walter Lee esteve aqui com a gente. Hoje tem uma reunião com o Walter Lee, Coronel, e tu vai lá para explicar isso. E ele estava super animado, dizendo que acredita muito na modificação da Lei Mude mais Viva, e acho que nós podemos melhorar ainda mais. E, obviamente, tem que ter informação, né, Arlindo? O tempo acirrado, passamos um pouquinho aqui, acabei de ver a hora. Mas, Theo, primeiramente, eu deixo público aqui o meu desejo de que a gestão de vocês dê certo. Obrigado. Né? Fale isso em nome dos meus filhos, em nome dos filhos de todo mundo aqui que está escutando. Passou a eleição, a gente não tem mais briga política, ideológica. Deixa isso para as eleições. A gente tem que pensar em cidade agora, comemorar as coisas boas que vêm, lamentar pelas coisas ruins, mas buscando o quê? Ter projeto, ter ideia. Não é a crítica pela crítica, isso a gente sempre levantou e fizemos isso, graças a Deus, durante os anos da gestão anterior. Só não fomos ouvidos e muita gente também não foi ouvida. Então, aquilo que eu reforço que o Arlindo disse, de que estejamos juntos nessa, a gente como hoje mídia local aqui, rádio, temos portais, de ter esse alinhamento e trazer para vocês as demandas para que vocês ainda consigam aprimorar ainda mais o serviço na cidade, porque a gente sabe que administrar uma cidade desse tamanho não é fácil, nunca duvidamos disso, nunca contrariamos isso, mas precisamos de comunicação e isso eu acho que é primordial. Então que Deus abençoe vocês, amém. Que todas as coisas que vocês têm divulgado para a gente sejam colocadas em prática, que a gente logo logo esteja aí com pronto-socorro, né, Arlindo? Com a abertura da maternidade, que a gente não comentou aqui, mas que é uma realidade, né? Até o final do ano temos a projeção do início dos trabalhos, centro de hemodiálise e educação, uniforme, enfim, que tudo ande muito bem e que Deus dê muita saúde para vocês, porque a gente sabe que o barco não é fácil. Se para administrar a nossa casa a gente já sofre pena, imagina uma casa tão grande como Mogi das Cruzes. Eu não tenho dúvida disso, até porque a Prefeitura de Mogi das Cruzes, não sendo comparativo igualitário, não tem nada a ver, mas é um Big Brother, tem um monte de gente de olho. Então, e eu sou da seguinte opinião, Theo: quem ganha governa e quem perde fiscaliza. Essa é a regra, né? Você ganhou, você vai governar. Você perdeu, você fiscaliza, né? É óbvio que na prática, quem perdeu normalmente vem com crítica de desconstrução, não é verdade? A transparência é um elo muito importante, né? Eu tenho observado e tenho visto aí um ambiente por parte de todas as pessoas que eu entrevisto aqui,
que passam pelos seus microfones, ou que moram no bairro onde eu moro, ou nos corredores da Câmara, tem depositado na gestão que foi contemplada agora, muita esperança mesmo. Mogi das Cruzes, infelizmente, perdeu muito, né? E agora é um processo um pouco lento de reconstrução, tem as prioridades, né? Tem os grandes desafios, tenho certeza que não vai ser só flores. Daqui a pouco, como você mesmo disse, nós temos aí a discussão sobre o transporte coletivo. É um tema muito sensível, né? Mas que, se bem colocado e com transparência, se tiver que ter reajuste, o percentual que for definido, isso passado para a população, não vai ter problema. Porque a coisa mais triste que tem é você pagar pelos impostos e não receber de volta o serviço. Quando a prefeitura tem essa preocupação, as coisas caminham muito bem. Nós não queremos isso. Você paga por um serviço e não recebe, né? E eu tenho certeza que essa gestão não quer. Já demonstrou isso na posse da prefeita, nos discursos dela. Eu sei que ela foi uma pessoa muito atacada, Theo. Sim. Foi atacada até o campo familiar e pessoal dela, né? Isso nem todos sabem, mas a gente que de fora sabe. Eu sei o quanto você foi criticado, sim, o quanto você foi atacado, o quanto explorar a sua vida pessoal. Quem se coloca como agente público está sujeito a isso, né? Eu sou gestor, eu também estou sujeito a isso, né? Todos os dias. Então você tem que ter preparo psicológico para isso, de enfrentar e tocar o barco. E eu tenho certeza. Então eu queria que você levasse nossos agradecimentos, não só a você, que você fosse o porta-voz junto com o seu secretariado. A rádio democraticamente abre espaço para você, como para todos. A prefeita também se sinta à vontade, a hora que ela tiver em condições de poder atender os pedidos, que são muitos. Claro. É que nesse momento, não que você esteja folgado, é que você está muito comprometido e alguém tem que também fazer isso. Tem que ser o porta-voz. E ninguém melhor que você ou que a própria prefeita para falar da administração. Então se sinta à vontade. Espero que essa gestão não chegue nem perto de alguns atos equivocados que a gestão anterior cometeu. Atos baixos de perseguição, coisa assim que eu fiquei assim perplexo. Mas é vida que segue. Deixa o retrovisor lá atrás, vamos para frente. É isso mesmo. Obrigado pela sua presença em nome da Jaqueline, do Fiscaliza Brasil e do Fiscaliza Alto Tietê. Ele já ampliou, a gente saiu de Mogi para Alto Tietê, ele já está no Brasil. Esse termo não pode servir para você, porque o último gestor, ele queria mudar o Brasil através de Mogi. E não deu muito certo isso. Ele deveria, pelo menos, oferecer o que Mogi merece. Ele já estaria no caminho certo. Ele não conseguiu. Eu acompanhei a gestão num todo, vi em Palanque falar que ia zerar a fila de espera da educação e não conseguiu sequer construir uma creche. Então, a gente tem que ser humilde, né? Ter os pés no chão, né? Se tiver que falar que não, é não, porque não dá. Não adianta você querer fazer promessas eleitoreiras e depois você vai ter que ser cobrado. Então, Fiscaliza Alto Tietê. Quem sabe? Um dia chega, fiscaliza. Já era Mogi, já virou Alto Tietê, tá em bom caminho. Não estava no ar, agora tá no ar, né? Sim, já mudou. Era outro patamar. Já tá num outro patamar, então seja bem-vinda. Theo, obrigado, meu irmão, pela participação aqui, viu? Obrigado, Cipriano. Bom, Erlindo, muito obrigado pela oportunidade. Já que, graças a Deus, deu aí na hora do almoço para fazer um encaixe, vir aqui, conversei bastante com a Mara. Nós estamos num trabalho lá interno muito grande, então a gente realmente tem muita demanda. Não saído, né? A gente tem ficado muito. Entra 7 horas da manhã na prefeitura, sai 8, 9 horas. Pelo que a informação. E só mencionar, nosso vice viajado que estava em Brasília lá representando Mogi das Cruzes no encontro de prefeitos, que conversou aqui com a gente, tirou um tempinho. Verdade. Então a gente só tem a agradecer, né? Obrigado. E viu, Arlindo, a gente tem um compromisso, a gente carrega essa responsabilidade, a gente sente que essa esperança que a população tem na gente de melhorar. Se lembra da época. Não tem como a Mara, esposa do Bertaioli, de lembrar de como foi a administração na época dele, uma administração muito bem sucedida. Então a gente carrega essa responsabilidade, o que nos corta qualquer tipo de salto alto. Então a gente está tão preocupado de mostrar serviço, de arrumar, de cuidar do dia a dia, que eu acho que não passa para nós. Pelo contrário, às vezes é muita praticidade. Às vezes, quando a gente tem entendido bastante os vereadores agora, independente de partido, porque eles levam uma demanda que representa alguma comunidade, né? E a gente está sendo muito claro, não dá, e a gente não perde tempo, então a gente não faz muita política no que não dá para fazer, não. Então, a gente fala, gente, por favor, não sintam isso como uma prepotência, mas não dá. Então, até porque a cidade precisa andar. Mas todo mundo tem uma ideia para colocar. A gente pede para os secretários atenderem todos os vereadores que tiverem
alguma demanda, porque através daquela demanda ele representa alguma comunidade. Até o Valverde, quando ele era vereador, ele sabe que a gente respeitava o posicionamento dele dentro daquilo que era do campo de ideias, né? Isso é absolutamente bom. As críticas, os apontamentos, a gente usa isso para gestão. Então a gente tem um entendimento muito contrário das críticas, críticas positivas, né? Críticas fundamentadas. Obviamente vão ter críticas de desconstrução, isso acontece, a gente sabe, as denúncias, isso a gente também está preparado para isso. Por isso que a gente tem muito respeito ao Poder Judiciário, fomos ao Ministério Público, fomos uma visita ao Poder Judiciário, o juizado, enfim, para entender que nós vamos tentar ter essa cultura sempre do diálogo, até para poder explicar algum problema que nós vamos passar por problemas, não tenha dúvida, ou seja dengue, ou é um problema de alguma prestação de serviço, o incontrolável faz parte do dia a dia de administrar uma cidade de 500 mil habitantes. Mas juntos, tudo fica mais fácil. Seja a comunicação, entender que a gente vai sempre expor as coisas boas e as coisas a serem superadas. A Câmara Municipal, não há desafio que uma cidade não passe se a Câmara estiver junta. Não há um desafio que a gente não supere com os secretários envolvidos, verdadeiramente preocupados com a cidade. A gente tem gostado muito do nosso secretariado. Quero mandar aqui um abraço a todos os secretários do nosso governo. E agradecer a vocês, porque vocês são fundamentais no resgate da comunicação, do diálogo com a cidade. Nós vamos aqui falar dos desafios, quando vocês convidarem, e vamos falar das coisas boas também, nós temos que falar. Mas eu acredito que isso nos dá muita segurança e muita tranquilidade nesse mar revolto da administração pública, porque a gente vai trabalhar com a verdade sempre e com muita vontade de resolver os problemas. Então isso nos dá um pouquinho de segurança de trabalhar com a verdade. E vamos em frente. É isso aí, né, Arlindo? São 13h16. Quero agradecer ao vice-prefeito que generosamente atendeu o nosso convite. E a partir de agora você vai ficar com meu amigo Rick Galvão, que está aqui do estúdio, com música, informação e entretenimento. Nós começamos muito bem, começamos aí com o grupo The Rollies.